Meus irmãos e irmãs, para ilustrar a discussão nossa de hoje e daqui por diante, em que vamos tratar, na medida do que Deus permitir, dos temas que compõem os 3 capítulos de Mateus capítulo 5, 6 e 7, chamado Sermão do Monte. Nós vamos tratar desses assuntos aqui, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, porque não é um texto simples, apesar da compreensão ser simples, mas é um texto desafiador demais. Toda a Bíblia é assim, mas esse em particular. Para ilustrar o que nós vamos ver aqui nessa noite, e Deus permitindo em outras noites daqui por diante, veja comigo uma reportagem, um comentário que um economista muito conhecido, Ricardo Amorim, fez sobre a presença dos evangélicos no Brasil. É 1 minuto e pouco só. Por favor, você preste atenção a esse comentário que ele faz. O Brasil passa, nas últimas décadas, por uma mudança de perfil religioso brutal, quer dizer, houve um crescimento gigantesco das igrejas evangélicas e que eu acho que pode, a longo prazo, ter um impacto positivo importante. O que eu quero dizer com isso? Como seria isso? A parte visível do que é esse aumento das igrejas evangélicas, para mim, é negativa. O que é a parte visível? Líderes, tanto políticos quanto religiosos, em vários casos, se aproveitando do que se tornou uma massa de manobra importante e faturando em cima disso, se defendendo com a palavra supostamente divina. Não precisa ir muito longe, o atual presidente da Câmara é um dos que usa isso como parte da sua defesa. Agora, eu acho que tem um outro lado, que é o lado dos fiéis. O Brasil tem há muito tempo o que maldosamente eu chamo de um catolicismo aguado, que é a imensa maior parte da população brasileira é católica não praticante, o que do ponto de vista religioso, pessoalmente a mim pouco importa, mas do ponto de vista ético importa sim. O que eu quero dizer com isso é que ninguém precisa de religião para ter ética, mas a religião pode sim ajudar a fortalecer valores éticos. E o que eu acho é que esses novos praticantes de igrejas evangélicas e protestantes, fundamentalmente, primeiro, têm uma ética religiosa muito mais forte na maior parte dos casos, e em segundo lugar, mais do que uma ética mais forte, a própria ética protestante tem algo que, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, ajuda muito, que é a valorização do trabalho e do resultado aqui e agora. A gente tem no catolicismo uma linha muito do eu aguento isso aqui porque o paraíso está me esperando, a ética protestante é diferente. Rala agora, colhe o fruto agora. Bom, não é para você discutir se você concorda ou se não concorda nesse ponto, mas apenas para ilustrar a nossa discussão. O texto é do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Por favor, você abra esse texto para nós lermos aqui o verso 1, o verso 2 e depois alguns poucos versos até o verso 20. Para fazermos nessa noite aqui um comentário mais geral sobre o alcance desse texto maravilhoso. Verso 1 do capítulo 5 de Mateus. Todo mundo localizou o texto? Se você não tiver Bíblia, quiser dar uma chegadinha para o lado, dá uma filada no texto do seu irmão, da sua irmã, eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado com isso. Você pode fazer assim, livremente. Como já disse para vocês, às vezes a gente passa por essas situações de gente lendo o jornal seu, né, no aerobar, no catamarã, na barca e tudo, você fica escondendo o jornal. Não sei se você é daqueles que escondem o jornal ou deixam o outro ler. Aqui não tem esse problema não, pode ler à vontade, pegar uma carona na Bíblia, no iPhone, no smartphone, sei lá, no iPad do seu irmão, da sua irmã. Diz o Senhor, diz o texto assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: seguem-se 8 bem-aventuranças, que foram, de modo extraordinário, expostos aqui muito recentemente pelo pastor Antônio Carlos. Verso 13, Jesus avança no seu discurso
fazendo duas declarações incríveis, impressionantes, extraordinárias sobre a influência dos cristãos, dos seus discípulos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. E um pouco mais o Senhor avança no tratamento do que deveria ser, deve ser, a influência dos seus discípulos na vida, na terra, no mundo. Finalmente, a partir do verso 17, Jesus surpreende os seus discípulos, fazendo aqui uma contraposição entre o que ele chama de justiça dos discípulos e justiça dos religiosos da época, escribas e fariseus. E encerra esse texto, esse trecho, em que ele trata de uma justiça característica dos seus discípulos, dizendo, verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É uma declaração bombástica, para dizer o mínimo. E nessa noite, nós, avaliando do que o aqui Jesus se referia, vamos nos colocar, por assim dizer, diante de um espelho, para saber se, em relação à porta de entrada para o reino de Deus, nós estamos do lado de dentro ou do lado de fora. Porque o que Jesus diz é que se a nossa justiça não exceder em muito, e o texto no seu original significa, se não exceder exageradamente muito, a justiça típica e própria dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus, ou no reino de Deus. Uma síntese muito sumária mesmo, uma súmula, uma simplificação do conteúdo desse sermão, seria o seguinte: em primeiro lugar, vocês viram Jesus, principia o texto, se dirigindo aos seus discípulos. Então, é uma conversa de Jesus com discípulos, o que significa dizer que todo esse texto não faz o menor sentido para quem não é discípulo de Jesus. Ele não faz sentido algum. É uma conversa nonsense, não faz sentido, não entra na cabeça. É ilógica. Não tem nada a ver com a forma de raciocinar daqueles que não são discípulos de Jesus. Ele trata de um compromisso dos que pretendem andar com ele. Segunda coisa, característica desses 3 capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, é que esse é um texto cheio de contrastes. E Jesus o tempo todo, por assim dizer, exagera nas expressões de contraste, para diferenciar, para não deixar dúvida, no fato de que os seus discípulos são, ou devem ser, completamente diferentes de alguns outros grupos qualificados aqui nesses textos. Para além de Mateus 5, 6 e 7, outros textos dos evangelhos. Jesus faz o tempo todo o contraste entre os discípulos e alguns religiosos, nesse caso, escribas, que eram os doutores da lei, os experts na escritura, nas escrituras, os técnicos encarregados do estudo, do exame, do ensino, da tradução das escrituras. Eram super cuidadosos e meticulosos, de modo que nada se perdesse na transmissão daquele texto sagrado. E os fariseus, que eram leigos ultra-religiosos, que avançavam em muito as exigências da própria lei. Por exemplo, os fariseus ensinavam que se deveria jejuar 2 vezes por semana, quando a lei estabelecia um jejum anual. Então, essa era a característica dos fariseus, por conta do que eles se separavam, constituíam-se numa espécie de casta separatista, separada de gente ultra-religiosa, que vivia para cumprir o regramento daquilo que lhes parecia ser a lei de Deus. Então, o tempo todo, Jesus contrasta os seus discípulos desse grupo.
religiosos. Também Jesus os contrasta dos gentios, dos que simplesmente não tinham qualquer compromisso com Deus, com a lei e com a religião. Por exemplo, ensinando a orar, ele disse: vocês não orem como gentios, porque os gentios que não conhecem a Deus, ao Senhor, oram longas orações, como se orar muito longo e de maneira muito repetitiva seria eficaz, mais eficaz do que um certo tipo de oração que Jesus ensinou que deveria ser característica dos seus discípulos. Então, o texto, o tempo todo, contrasta duas situações opostas, antagônicas. Esse texto é cheio de antíteses. Jesus, por exemplo, começa a dizer, e são 7 as contraposições que ele faz em Mateus capítulo 5 e daí em diante. Nós vamos ver várias delas pela graça de Deus. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito a respeito da lei, a interpretação dos escribas, dos fariseus a respeito da lei é essa. Eu, porém, vos digo, e faz a sua interpretação, a exegese correta do que deveria ser o entendimento a respeito da lei de Deus. Jesus, por exemplo, contrasta a terra insossa, sem graça, sem sabor, em estado de decomposição com o sal. E diz: vocês, do ponto de vista da sua influência neste mundo e nesta vida, são para a terra insossa, sem sabor, o sal. Diz o Senhor para surpreender os seus discípulos: gente simples, humilde, sem doutorado, mestrado em coisa alguma. Jesus, como nós comentamos recentemente, falou depois de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, e se volta para um grupo de pescadores simples e diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês sabem mais da vida, vocês conseguem expor a condição de mundo às escuras mais do que qualquer um que já tenha lido N tratados de filosofia quaisquer. Vocês são a luz do mundo. Mundo às escuras, vocês são a luz. O texto, portanto, é o tempo todo assim. Nos primeiros versos, esses que pastor Antônio Carlos expôs recentemente aqui, desse púlpito, Jesus trata do caráter do cristão, do seu discípulo, dos seus discípulos. Bem-aventurados, o texto começa assim, verso 3, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não vou repetir aqui a exposição do pastor Antônio Carlos, mas os primeiros versos tratam do caráter do discípulo. Do verso 13 em diante até verso 16, Jesus trata então, como já disse, da influência que os seus discípulos deveriam ou devem exercer na vida, no mundo, na terra insossa, sem graça, vazia, em decomposição. Finalmente, verso 17 em diante, Jesus trata do que ele chama ser a justiça dos seus discípulos. E é disso que vamos falar hoje à noite aqui um pouco mais. Aliás, daí em diante até o capítulo 7, no seu final, Jesus desdobra o que deve ser a justiça do discípulo. E o que se entende por justiça? Jesus vai tratar, vocês vão ver, do comportamento, dos motivos, das motivações que determinam as atitudes, as palavras, o estilo de vida, o modo de ser, de se comportar dos seus discípulos. E é esse o contraste chocante que o Senhor faz entre uma certa justiça que ele diz ser a dos escribas e fariseus e a que deve ser a marca dos seus discípulos. Por que, afinal de contas, vale a pena a gente estudar um texto como esse? Bom, vale a pena porque é um texto bíblico. Eu sei, você vai me dizer assim, mas que pergunta mais sem sentido. Mas, em particular, estudar o Sermão do Monte é estudar a pessoa de Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós lemos aqui, repetimos a nossa missão, o enunciado da missão da Igreja Betânia. Somos uma igreja que ama a Jesus Cristo. Assim principia o enunciado da nossa missão.
Estudar o Sermão do Monte é conhecer mais sobre Cristo, quem Ele é, porque ali se tem uma expressão do seu próprio caráter, da sua própria vida. Mas também, esse texto é aquilo que pastor John Stott, num texto maravilhoso, comentário a esses textos aqui, chamou de manifesto cristão. Nesse texto do Sermão do Monte, Jesus traça, desenha, escreve o melhor dos esboços. Não se pode dizer que seja um esboço, é um esboço muito bem acabado do que seja o cristianismo. A demanda, a chamada para a vida cristã está aqui plantada nesse texto, da maneira mais completa e extraordinária possível. Você quer saber o que é ser cristão? Hoje a gente diz, bom, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas você sabe que isso pouco quer dizer. Vimos aqui a entrevista do Ricardo Amorim, ele mesmo faz distinção, pelo menos na cabeça dele, não crente, não cristão, entre dois grupos de evangélicos. Felizmente, ele livra a barra de um certo grupo. Espero que a gente se inclua nesse grupo mais bem descrito ali na sua percepção. Mas esse é um texto que vale a pena ser visto e estudado de maneira cuidadosa, porque ele é um tratado de vida cristã. Ele é um identificador do que eu devo ser em Cristo. Nós estamos fazendo 50 anos de vida aqui nessa igreja. Você sabe disso, esse é o ano do nosso jubileu. E datas assim têm que servir para a gente se olhar no espelho, dizer, afinal de contas, quem eu sou, que tipo de vida eu ando a levar, que cristianismo é esse, especialmente nesses tempos de uma confusão enorme, uma balbúrdia no cenário cultural brasileiro, em particular na cultura evangélica, nas nossas igrejas, em que o compromisso, e aqui não é acusação a quem quer que seja, é uma tentativa de fazer um meia-culpa. O compromisso evangélico e cristão tem sido, na média, superficial. Ler esse texto, estudar esse texto, pensar no Sermão do Monte, é compreender que a vida com Jesus, que o cristianismo, envolve um padrão ético distinto, diferenciado, como nós vamos ver, e já falamos disso. Envolve um estilo de vida, um conjunto de ambições, de anseios que tem que nos diferenciar de maneira absoluta, contrastante, escancarada, abissal, dos que não são de Jesus. Esse texto identifica com muita clareza uma rede de relacionamentos e formas de nos tratarmos no ambiente da família, no casamento, com filhos e em tantas outras frentes das redes de relações interpessoais. É, de fato, um manifesto cristão. É o texto dizendo, assim é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém pudesse, lendo esse texto, dizer, mas esse texto não é nada prático. Você conhece, nós vamos chegar lá mais adiante, num outro domingo. Por exemplo, Jesus indicando que é preciso dar a outra face. Se há uma coisa que não se ajusta ao temperamento do macho brasileiro, é tomar um tapa num lado e voltar ao outro rosto. Então, para alguns o texto parece o idealismo de um visionário louco qualquer, que fica até bonito, poético, mas é absolutamente impraticável. Poderia ser essa a conjectura de uns ou de outros. No outro lado, existem alguns que dizem, bom, ler esse texto é oscilar entre o impossível ou num tratamento jeitoso para aplicá-lo segundo algum tipo de flexibilização que mais se ajuste à minha ética, à minha vida e à minha forma de me comportar. Como disse alguém a respeito desse texto, achei interessante, ele disse o seguinte, colocar o sermão, esse sermão, ao alcance de qualquer um, é ignorar a realidade do pecado. Mas, por outro lado, colocar
esse sermão do monte, fora do alcance de qualquer pessoa, é desprezar o alcance da graça de Deus, é ignorar o poder transformador da graça de Deus. Esse texto vale a pena ser estudado, sabem por quê também, meus irmãos e irmãs? Só para abrir o apetite de vocês. Porque não existe nas Escrituras, acho que é possível afirmar assim, Tiago é um texto que reverbera essas lições de Cristo aqui. Não existe um texto mais constrangedor e que me coloque mais contra a parede, por assim dizer, para indicar a necessidade do novo nascimento, de nascer-se de novo, para uma nova vida em Jesus. E mais do que isso, e ainda mais, depois dessa experiência, viver-se sob os auspícios do Espírito Santo. Porque esse é um texto cheio de impossibilidades, realmente. Ele soa como o idealismo de um visionário louco qualquer. Cheio de poesia, mas impraticável. Então, se eu creio na palavra de Deus, entendo que é recurso e discurso para seus discípulos, nos quais eu quero me incluir. Esse é um texto a me desafiar o tempo todo, quanto à absoluta necessidade, em primeiro lugar, de conferir se a vida já passou pelo novo nascimento. Em segundo lugar, para saber se esta vida de novo nascido, de nova nascida, anda sob o vento do Espírito de Deus. Porque a obra de Jesus, além de perdoar meus pecados na cruz do Calvário, como você sabe, também tem a ver com trazer-me para um novo plano de vida, uma capacitação para ser diferente, para pensar diferente, para sentir diferente, para agir diferente. Finalmente, me parece aqui que entre tantos bons motivos para se estudar o Sermão do Monte, há um que é o seguinte: uma igreja, como nós desejamos ser diante de Deus com toda a humildade, quebrantados, em que os crentes, as crentes, vivam buscando essa experiência, esse caráter, serem esta influência e viverem esse tipo de justiça que Jesus passa a descrever daqui por diante. É uma igreja que vai explodir do ponto de vista da evangelização, porque muita gente haverá de olhar para nós, para a minha vida, para a sua vida, para a vida singela de cada um de nós nas nossas casas, com os enfrentamentos comuns da vida comum desses tempos, e vai dizer: eu quero essa vida para mim. Essa vida é bela demais. Como esta pessoa consegue enfrentar este sufoco, esse aperto, nessas condições? Como isto é possível? Não existe coisa mais atraente para um não crente, para alguém que vive as escuras, do que a observação da atividade do Espírito de Deus na vida de uma pessoa comum, como você e eu, como nós. Agora vamos à pergunta que Jesus propõe de maneira subliminar no verso 20. Ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Qual é a pergunta? E eu, pensando já há meses no que falar durante esse ano aqui para a igreja, esse texto me passou várias vezes pela cabeça. Confesso para vocês que eu me senti meio acovardado, porque vocês vão ver, tem uns assuntos aqui muito difíceis da gente tratar, como foi o caso de Tiago. Há alguns assuntos mais genéricos que colocam a vida aqui do pastor numa posição mais confortável, não é o caso. Além do mais, situações assim, em que eu me vejo diante de uma apresentação de alguma coisa que Jesus traz para a minha vida e para o meu coração, e a pergunta é: de que lado eu estou? Diz Jesus: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas, e Jesus tomou aqueles
que se esmeravam, os especialistas em escrituras, e dos fariseus, os ultra-religiosos. Não havia gente mais aplicada à religião do que os fariseus. Diz Jesus: se a justiça dos meus discípulos não exceder muito a destes grupos, não entrareis no reino dos céus. A pergunta, portanto, é a seguinte: de que lado você está? De que lado eu estou? Do lado de dentro ou do lado de fora? Quais são as evidências da minha condição? A justiça que emerge, que sai da minha vida. Qual era a justiça dos escribas e fariseus que Jesus denuncia como sendo não evidenciadoras do fato de estarem dentro do reino dos céus? Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23, e me permitam citar aqui, se você quiser anotar, você pode fazer assim ou acompanhar os textos. São algumas características graves das relações desta gente, desse grupo, que Jesus diferencia dos seus discípulos com Deus. A primeira característica dessa justiça que Jesus condena e diz não ser evidenciadora de estarem dentro do reino de Deus, é a da tradição que se superpunha à própria palavra de Deus. No capítulo 15 de Mateus, versos 3 e versos 6, Jesus diz exatamente assim: assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que estava em jogo ali é o seguinte: os escribas e fariseus, observando o jeitão dos discípulos, disseram: os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E Jesus disse assim: olha, vocês não são fáceis. Vocês colocam a sua tradição acima do preceito bíblico escriturístico. Vocês criam um jeito de complementar, de reinterpretar a lei. Por exemplo, disse Jesus, para vocês se livrarem do compromisso moral da lei de Deus, de honrarem pai e mãe, vocês dizem o seguinte: se você ofertar de determinada maneira para o templo, você está desobrigado do seu compromisso moral com seus pais. Então, a primeira característica de uma justiça que condena e não é indicativa da salvação é a tradição jeitosamente arranjada para distorcer a palavra de Deus. Talvez você me diga, mas isso está tão distante da gente. Não está tão distante da gente, não. O tempo todo, nosso coração enganoso vai ser tentado a ajeitar os desafios da palavra de Deus a certas situações particulares da minha vida e do meu coração. Segunda denúncia que Jesus faz de uma marca dessa justiça que ele condenava é a de um grupo que professava uma fé que não guardava qualquer correlação com a sua prática. Exatamente a mesma coisa que Tiago denunciou. Quem ouve e não pratica, diz ele, é como quem se olha no espelho e sai e logo se esquece da imagem que ele deixou para trás. No capítulo 23, depois vale a pena você ler o capítulo inteiro, diz Jesus assim no verso 3, a respeito da justiça dos escribas e fariseus: fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Essa disfunção cognitiva, que significa dizer, pensa-se de uma forma e se age de outra completamente diferente, é o que Jesus denuncia. E é um comportamento que o Senhor reprova de maneira aguda. Não pode ser marca dos seus discípulos. Professarem o amor, professarem uma doutrina, e o seu comportamento não guardar qualquer tipo de correlação com aquilo que dizem que é a sua confissão de fé. Um pouco mais, no próprio texto de Mateus capítulo 23, Jesus avança para dizer:
Essa justiça de escribas e fariseus, que não pode ser de vocês, é daqueles que colocam fardos pesados sobre os ombros dos outros. Traduzindo, gente religiosa, crentes, poderia ser o caso, e esse é o espelho no qual eu tenho que ver a minha vida, o meu caráter, a minha prática religiosa, evangélica e cristã. Gente que é mais rigoroso com os outros do que consigo mesmo. Gente que compara a sua vida à vida dos outros. Lembram-se da parábola que Jesus contou de um publicano e de um fariseu que subiam ao templo para orar? Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante. Subiam para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava de si para si, disse Jesus, dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens. Não sou adúltero, homicida, pecador, menos ainda como esse publicano. Porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Em contraste com o publicano, que batia nos peitos dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não ousava erguer os seus olhos para os céus. E Jesus disse que o publicano, com essa atitude de humilde de espírito, foi justificado, não fariseu. Marca, portanto, da justiça de escribas e fariseus era essa. E, meus irmãos, me desculpem a franqueza, mas é novamente uma grande tentação, que nos pega a todos, sem distinção de raça, cor, sexo, idade evangélica. O tempo todo, a gente, de maneira, às vezes, subreptícia, sutil, impondo sobre os outros uma carga que a gente mesmo não conseguiria carregar. Às vezes, eu carrego aquela carga e acho que o outro pode carregar da mesma forma. O que varia é a natureza das cargas. As fraquezas nem sempre são exatamente as mesmas. E você condena o outro porque você não padece da mesma fraqueza, mas de muitas outras, que eventualmente não são as fraquezas do outro, seu irmão ou sua irmã. Ainda no capítulo 23, dos versos 5 e 7, Jesus diz que a espiritualidade ostensiva e desejo de aparecer e de ter prestígio desses escribas e fariseus eram a marca da sua justiça que Jesus condena. Espiritualidade ostensiva é um termo que eu estou cunhando daqui para dizer de gente, segundo Jesus, ele diz, praticam as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Igreja também pode dar prestígio. E o que Jesus condena nesse texto é dizer, a espiritualidade que tem que marcar a justiça dos meus discípulos não pode ser essa ostensiva, ser mostradora, vaidosa, arrogante, autolisonjeira. Busca de prestígio nessa vida não se ajusta com o caráter do cristão. Porque, diz Jesus, temos sido chamados, Hebreus capítulo 11 também, galeria de heróis da fé, alguns para serem tratados como a escória do mundo, justamente por conta do seu compromisso com Cristo. De modo que se a questão for receber prestígio e aprovação cá nesses sítios, você embarcou na jornada errada. Jesus diz um pouco mais, capítulo 23 de Mateus, versículo 13. Essa justiça desses homens que ele condena era a justiça dos que criavam barreiras para a entrada de outros no reino dos céus. Ele disse, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, versículo 13. Por conta desse rigor, por conta dessa atitude de ser mais rigoroso com o outro do que
comigo mesmo e tantos outros elementos de embaraço e pedra de tropeço de Jesus, vocês nem entram nem deixam quem poderia entrar. Diz o Senhor um pouco mais, capítulo 23, verso 14, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Que marca é essa de uma estranha justiça que Jesus condenava? Oração, devoção, piedade sem exercício de misericórdia. Outra vez, eu espero que você não esteja se distanciando desse texto, dizendo, não, isso passa longe da minha vida, do meu coração. Não passa não, de nenhum de nós. Isaías capítulo 58, um texto primoroso, em que o profeta denuncia o mesmo problema. Uma devoção, uma espiritualidade que envolvia jejuns, orações intensas e um péssimo relacionamento com as pessoas vulneráveis, com os pobres, com os miseráveis da vida, com os solitários, com os esquecidos, com os órfãos, com as viúvas. E o Senhor diz, essa oração não é ouvida. Isso é tão sério, a ponto de, em situações muito sutis, a gente precisar do espelho da palavra de Deus. Por exemplo, esses dias, conversando com um grupo de jovens aqui na igreja, a respeito de outra coisa, me lembrei de um texto da primeira carta de Pedro, em que Pedro diz assim, maridos, tratai as vossas mulheres com delicadeza, como vasos mais frágeis, sabendo que vocês são participantes da mesma herança, da mesma graça. E sabem qual é o argumento que Pedro usa para que os maridos sejam sensíveis para com as suas esposas? Para que não se interrompam as vossas orações. Em outras palavras, diz ele, olha, maridos, aqui envolvidos com o Hope, o grupo de oração, homens que oram pelas esposas, não é assim, Vande? Olha, integre o grupo Hope e ore regularmente pela sua esposa, mas trata bem dela, porque senão essa oração não serve para nada. Essa oração faz mal aos ouvidos de Deus. É a oração do que trata mal, não exercita misericórdia nas suas relações interpessoais e vive essa piedade estranhamente descolada da forma de nos tratarmos interpessoalmente. Assim que os fariseus faziam. Versículo 23 do capítulo 23, de Jesus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, as menores sementes que um agricultor poderia conhecer. Então, diz Jesus, vocês são meticulosos em obedecerem à lei nos seus detalhes. Aliás, vocês acrescentam muitos outros. Dizimam tudo, um por um, mas deixam de lado a essência da lei, a moral por detrás dos princípios e do regramento da lei. Diz Jesus, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Que marca é essa que a gente poderia traduzir daqui? Simples. Uma religião que se preocupa com regras em seus detalhes, de fora para dentro, como se isso pudesse estabelecer o caráter de alguém de maneira eficaz, e perdem o essencial. Jesus, no mesmo texto, diz, vocês com o mosquito engolem o camelo. O Senhor não podia ser mais claro numa ilustração e numa imagem do que usar essa expressão. Não é maravilhosa? Quer dizer, não é que seja maravilhosa, é uma baita de uma condenação, é um soco, por assim dizer, na boca do meu estômago de crente. Mas é de uma clareza meridiana. Vocês com o mosquito engolem o camelo.
Vocês dão dízimo de tudo, vocês são assíduos nos seus compromissos religiosos, não perdem um culto, etc. E olha, não estou desincentivando ninguém a vir a culto, não. Por favor, venha, sempre, cada vez mais. Mas a questão não é vir, a questão não é dizimar. Vejam o que é que Jesus diz depois você lê com calma, ele diz assim, vocês deviam fazer estas coisas, ou seja, não negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir as outras. Vocês têm que ser dizimistas do pequenininho e do grandão também, e exercitarem a justiça, a misericórdia e a fé. Me desculpem dizer, mas a desgraça evangélica e cristã é que alguns há, e o espelho está sendo colocado aqui diante de mim, não estou acusando nenhum de vocês, em nome de Jesus, de jeito nenhum. Mas alguns há que não fazem nem uma coisa nem outra. Diz o Senhor, ainda um pouco mais. Vivem estes fariseus e escribas uma religião fake, de aparência, um teatro. Ele diz assim, porque limpais, verso 25 do capítulo 23, limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. O que o Senhor disse é muito duro, foi muito duro. Por isso é que eu disse para vocês que, sinceramente, eu pelejei um bocado com o Espírito nesse sentido, para dizer assim, eu não tenho um texto mais fácil não para a gente pregar nesse ano do jubileu, fica mais light, vai gerar um bom humor no meio da minha querida e preciosa igreja, mas falar disso, o Senhor diz, cuidado para que vocês não sejam polidores de aparência, religiosos de aparência, de capa, de fachada. A ordem é inversa, diz o Senhor, primeiro limpa-se o interior. E essa é uma marca completamente distintiva da justiça que evidencia a vida do discípulo, do salvo, da salva em Cristo. Limpem o interior. E o exterior vai ser a expressão natural do que jaz no interior da vida de cada um de vocês. E a nossa justiça? Ou pelo menos, qual deve ser a justiça do crente, do discípulo de Jesus? Aqui, certamente, não se trata de uma diferença do ponto de vista do grau. Por exemplo, os fariseus contavam o número de mandamentos e de obrigações da lei, de proibições. Eles diziam assim, olha, há 248 mandamentos explícitos na lei mosaica e 365 proibições. A diferença entre a justiça dos discípulos de Jesus, que evidencia os salvos, os que estão para o lado de dentro do reino dos céus, e a justiça desse grupo descrito aqui pelo Senhor, escribas e fariseus, não é que uns atingem 230 pontos nesse score do regramento dos 248 mandamentos, e outro só 220, 221, alguma coisa assim. Não é isso. A essência é diferente, a espécie é diferente. A começar pelo fato de que a justiça que me coloca do lado de dentro do reino dos céus é a justiça de Jesus. Ele disse no verso 17 do capítulo 5 que nós lemos aqui, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, a nossa justiça, a justiça dos seus discípulos, se diferencia dos escribas e fariseus, porque é a justiça de Jesus, ele que cumpriu de maneira cabal e integral toda a lei, não veio para revogar, mas para cumprir, ele cumpriu. E ele me transfere o crédito de ter cumprido por mim.
de maneira substitucional, em meu lugar, tudo quanto eu não seria jamais capaz de cumprir. E nesse sentido eu estou livre de perseguir a autojustificação por meio dos meus esforços religiosos e espirituais, tal como tentavam fazer os escribas e os fariseus. É uma justiça transferida, é uma justiça imputada, é uma justiça atribuída, e não uma autojustificação. Além disso, e nós vamos ver no decorrer desses próximos domingos, pela graça de Deus, você e eu seremos aqui, na leitura desses textos, torno a dizer, muito desafiados, confrontados com um padrão elevadíssimo de vida, de comportamento, de motivos, de motivações, de aspirações com respeito à vida, de sonhos, de cheque do modo como nos tratamos uns aos outros. E você vai perceber que o Senhor, que faz as demandas para os seus discípulos, é o mesmo que provê os recursos, de modo que isso não se torne motivo de frustração, de desespero, mas de muito mais ligação ao Senhor, que é fonte de transformação da vida, da alma e do coração. Justiça que sai de dentro para fora, foi o que o Senhor falou. A promessa da nova aliança era precisamente esta: o Espírito Santo escrevendo no nosso coração, na nossa mente, a lei de Deus, de modo que os nossos impulsos, o nosso pendor, a nossa inclinação em Cristo foi ou foram todos alterados, todas alteradas. Uma nova natureza, capaz de avançar, segundo o texto que gosto tanto, cito tantas vezes daqui, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a justiça, a de Cristo, que me é transferida, imputada e que me coloca dentro do reino. Ou seja, de fato o que Jesus passa a descrever como justiça dos seus discípulos não é a causa da minha entrada no reino, é a evidência, é a demonstração de que eu estou do lado de dentro do reino. E ela me será possível. Esse é o processo da santificação, por conta do trabalho do Espírito Santo na minha vida, no meu coração. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Que Deus nos abençoe, nos assista, e eu vou pedir que você ore por mim, ore por nós, pela igreja, de modo que o exame desses textos abençoe a nossa vida, o nosso coração de maneira nova. Tanto a gente já foi abençoado nesses 50 anos de experiência da igreja, mas que pela misericórdia do Senhor isso aconteça de maneira inédita, especialíssima nesses próximos tempos. Amém, meus irmãos e irmãs. Amém.